Conselho de Ministros aprovou o regime jurídico da mobilidade elétrica, aplicável à organização, acesso e exercício de atividades relativas à mobilidade elétrica, bem como as regras que regulam a rede de mobilidade elétrica, e o Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia fará de seguida a apresentação da medida hoje tomada pelo Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração à orgânica do Gabinete Nacional de Segurança, estabelecendo os termos de funcionamento dentro do Gabinete Nacional de Segurança do Centro Nacional para a Cibersegurança. Trata-se de uma missão transversal dentro das atribuições do Gabinete Nacional de Segurança, que funciona também, como sabem, como Autoridade Nacional de Segurança, na dependência direta do Sr. Primeiro-Ministro, entendendo-se que o Centro Nacional para a Cibersegurança deve nascer dentro desta instituição. O modelo aprovado pelo Conselho de Ministros pressupõe a constituição para um funcionamento cruzeiro do Centro Nacional de Cibersegurança a partir de 2016-2017, prevendo-se que, nessa altura, o Governo que então tiver em funções tome uma decisão definitiva sobre a autonomização ou não do Centro Nacional de Segurança como uma entidade autónoma ou a sua manutenção dentro do Gabinete Nacional de Segurança. O Conselho de Ministros aprovou também o regime jurídico de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos em transposição de uma diretiva da União Europeia sobre esta matéria. São estabelecidas medidas de proteção do ambiente e da saúde humana, com os objetivos de prevenir e reduzir os impactos adversos decorrentes da produção e gestão destes resíduos. O Conselho de Ministros aprovou também um outro diploma em transposição de uma diretiva europeia, neste caso, não propriamente, peço desculpa, a transposição da diretiva europeia, mas a adaptação da ordem jurídica portuguesa a um regulamento da União Europeia relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono. São estabelecidas regras relativas à produção, importação, exportação e colocação no mercado, bem como recuperação e reciclagem e valorização de substâncias que empobrecem a camada de ozono, definindo-se quais são as entidades, as autoridades nacionais responsáveis por essas medidas. O Conselho de Ministros aprovou ainda a Convenção relativa à assistência administrativa mútua em matéria fiscal, aderindo a uma convenção em que estão já os países, quer da OCDE, quer os países do Conselho da Europa. É uma convenção que visa possibilitar às partes, os países membros e outros países também, várias modalidades de cooperação administrativa sobre a forma de troca de informações, verificações fiscais simultâneas, assistências na cobrança e na notificação de documentos, tudo tendo em vista uma melhoria das máquinas das administrações fiscais no sentido do combate à fraude e à evasão de deveres fiscais. Por último, referir-vos que o Conselho de Ministros aprovou também a nomeação de um vogal para o Conselho da Autoridade da Concorrência, que neste caso será a doutora Maria João Melícias Duarte. Eu peço ao Sr. Ministro do Ambiente, então, que vos faça a apresentação do diploma hoje aprovado em Conselho de Ministros relativo à mobilidade elétrica. Muito obrigado. A aprovação deste diploma insere-se num contexto mais vasto da aposta que o Governo faz no reforço da autonomia energética e da valorização dos nossos recursos endógenos. Portugal é hoje um campeão das energias renováveis à escala mundial. Só no último trimestre, atendendo às condições climatéricas, 95% da eletricidade resultou de fontes renováveis e Portugal tem uma aposta e um compromisso firme até 2020 para atingir esta meta de energias renováveis de 31% no consumo final de energia, o que representa mais de 60% de eletricidade, mas também tem liderado no contexto europeu novas metas para 2030 na área das energias renováveis, do reforço das interligações, da eficiência energética e da redução de emissões de gases com efeito de estufa. Mas esta aposta numa maior autonomia energética não se pode limitar à vertente da eletricidade. A eletricidade representa apenas 25% do consumo final de energia, o que significa que, apesar da grande aposta que tem sido feita na área das energias renováveis, ainda temos uma dependência energética do exterior de cerca de 80%, sendo 50% dependente do petróleo. Logo, esta aposta na autonomia energética deve não apenas fazer-nos prosseguir o esforço de energias renováveis na área da eletricidade, mas também deslocar alguns consumos, designadamente de combustíveis fósseis, para consumos a partir da eletricidade. E é neste contexto
que se justifica uma aposta na mobilidade elétrica. A aposta que defendemos na mobilidade elétrica deve ter em atenção a evolução da tecnologia, mas também a superação de constrangimentos existentes ao carregamento por parte dos cidadãos. O modelo vigente, até à realização deste Conselho de Ministros, partia do pressuposto que o carregamento devia ser feito apenas na rede pública. Foram instalados cerca de 1.350 postos de carregamento na rede pública, em 25 concelhos, mas sabemos que o carregamento na rede pública necessita de 1 hora no carregamento rápido e 5 horas no carregamento normal. Temos bem noção que essa rede é uma rede importante, deve ser entendida como uma autêntica rede de gestão de ansiedade, isto é, nos percursos que são feitos pelos cidadãos, a existência dessa rede é importante como uma salvaguarda e como uma garantia de segurança para que os cidadãos possam fazer os seus percursos, mas a aposta deve ser feita, e aí reside a grande novidade deste diploma, nos carregamentos em casa, nas nossas casas, nos locais de trabalho, mas também nos locais privados de acesso público, como é o caso dos centros comerciais. Logo, com este diploma, passa a ser privilegiado um modelo de carregamento que não depende apenas da rede pública, mas principalmente de um carregamento o mais próximo possível dos cidadãos e, portanto, beneficiando do local onde os cidadãos passam a maior parte do seu tempo. No âmbito da rede pública, esta rede evoluirá para uma lógica de maior concorrência, sendo liberalizada e, portanto, não haverá uma lógica de concessão ou de monopólio nesta rede pública. Haverá a possibilidade de instalação de postos de carregamento da rede pública numa lógica de iniciativa e de concorrência, e na esfera privada, isto é, nas nossas casas, nos locais de trabalho, passam a existir duas opções. Ou a ligação à rede pública, que era, infelizmente, a única opção que estava válida até este novo regime, ou a ligação numa lógica totalmente autónoma, como é o caso de qualquer eletrodoméstico, desde que se sigam as normas técnicas que estão identificadas. Logo, não é necessário termos uma rede centralizada que, na prática, entre dentro das nossas casas, para que possamos ter o carregamento dos carros elétricos de uma forma mais livre, seguindo sempre, obviamente, normas técnicas e de segurança. No que diz respeito aos locais privados de acesso público, como é o caso dos centros comerciais, está prevista a existência de uma rede de mobilidade elétrica e, portanto, esses consumos terão de estar ligados a uma rede de mobilidade elétrica, mas os detentores desses locais, os proprietários desses locais, podem constituir-se como operadores desses postos de carregamento e poder ter políticas comerciais que fomentem carregamento elétrico das pessoas que frequentem esses centros comerciais. Penso, por isso, que este é um diploma que fomenta a mobilidade elétrica, no sentido de a tornar mais próxima dos cidadãos do ponto de vista do carregamento, simplifica muito o licenciamento, passando, na maior parte dos casos, a meros registros, e desta forma poderemos superar alguns constrangimentos estruturais que estavam relacionados com a mobilidade elétrica. Isto é, uma lógica de mobilidade elétrica assente apenas numa rede pública que acabou por ser ineficiente, atendendo à procura e aos hábitos dos portugueses, é agora superada por uma rede mais próxima dos cidadãos, mais capilarizada na prática, mas também mais concorrencial, e isso pode ser benéfico para substituirmos alguns consumos, em especial numa altura em que a tecnologia já vai mostrando em várias marcas que é possível termos mobilidade urbana realizada a partir da mobilidade elétrica. Ficamos à vossa disposição.
Boa tarde, Sónia Batista, da SIC. Pergunto-lhe, neste âmbito da energia, se para além deste ponto houve outros pontos discutidos neste Conselho de Ministros, isto porque o agravamento de imposto sobre empresas de distribuição e também de produção de energia é um dos pontos em que a Troika tem existido. Então perguntava-lhe se neste âmbito da energia foi discutido mais alguma coisa, também no âmbito do documento de estratégia orçamental, se alguma coisa foi discutida então nesse âmbito. Bom, em relação às questões da energia, especificamente sobre as questões da energia, este era o único ponto que estava na ordem de trabalhos do Conselho de Ministros, mas a pergunta que me coloca permite-me recordar qual tem sido a aposta do Governo nesta vertente. Foram feitos cortes de 3.400 milhões de euros durante estes anos, até 2020, o que nos permitiu assegurar uma trajetória sustentável de eliminação da dívida tarifária. Foi precisamente esses cortes que permitiram que os cidadãos não tivessem de enfrentar aumentos nas tarifas na ordem dos 50% e que esses aumentos se situem em 1,5% mais inflação. Foi precisamente por via desses cortes que foram realizados. E foram realizados de uma forma que a Troika registou e reconheceu que segue uma perspectiva de sustentabilidade do nosso sistema elétrico. Logo, qualquer medida na área da energia deve ser enquadrada neste contexto de cumprimento. Eu quero reiterar esta matéria. O Governo cumpriu aquilo que estava previsto no memorando de entendimento em relação à sustentabilidade do setor elétrico. Esta matéria foi reconhecida, aliás, na última avaliação. Tive também a oportunidade de dizer que, neste momento, matéria que não tem absolutamente nada relacionada com o tema do DEO, que neste momento, no âmbito da política energética, o Governo tem vindo a identificar novas opções que permitam reduzir, não as rendas, porque essa matéria é uma matéria resolvida e reconhecida pela Troika, mas reduzir alguns custos na área energética de forma a que isso tenha benefício junto dos consumidores e junto das empresas. É matéria que está a ser trabalhada e que não tem, obviamente, nenhum tipo de relacionamento com o memorando de entendimento, uma vez que, no que diz respeito ao memorando de entendimento, como uma vez já tive a oportunidade de dizer no final de um briefing também, essa matéria está cumprida, uma vez que a trajetória de eliminação da dívida tarifária está assegurada. Relativamente à segunda questão que colocou sobre o documento sobre o DEO, documento de estratégia orçamental, obrigado. Esse é um trabalho que continua a ser feito pelo Governo. Como sabem, o Governo tem de o estabilizar e divulgar até ao final do corrente mês de abril. Aproveitava apenas só o documento de estratégia orçamental, como sabem, tem que ver com os anos de 2015, 16 e 17. E muitas vezes na comunicação social há alguma confusão entre o DEO e as medidas para 2015, que são as medidas necessárias para fechar o exercício do 11º exame regular. As medidas até para 2015, que fecharão esse exame regular, naturalmente depois também constarão do DEO, porque o DEO é 2015, mas é mais do que isso, é 2015, 16 e 17, portanto é a trajetória da estratégia até 2018. As medidas para 2015, o Governo tem que as fechar até o dia 15 deste mês. A questão relativa ao documento de estratégia orçamental, que é mais vasto do que isso, é só até ao final do corrente mês de abril. O Governo continua a trabalhar nessa matéria e, assim que tiver esses documentos fechados, mais cedo, o DEO, só mais para o final do mês, fará a respectiva divulgação pública. Em âmbito, se as medidas já estão fechadas, as que serão apresentadas até dia 15, ou se, não estando, se vai haver algum Conselho de Ministros extraordinário.
Como eu acabei de referir à sua colega, o Governo continua a trabalhar no assunto, o que quer dizer que as medidas não estão fechadas, senão nós estaríamos aqui a anunciar ou a dar conta disso, ou aqui, ou eventualmente numa comunicação que fosse feita relativamente a essa matéria. O Governo continua a trabalhar, portanto, eu diria que é natural que o Conselho de Ministros volte antes do dia 15 a reunir-se para encerrar em definitivo isso, mas isso depois seria objeto, quando o assunto estiver definido, seria objeto de divulgação normal à comunicação social. Boa tarde, Alexandre André, RTP. Eu queria perguntar, ainda dentro desse âmbito, se a parte das poupanças reveladas por Marcos Mendes, nomeadamente 800 milhões de euros, metade dos 1.700, mais ou menos, que estão previstos para 2015, se essas poupanças já estão asseguradas nos Ministérios da Segurança Social, Economia e Educação. E depois queria também questionar e que medidas é que são, se já estiverem fechadas, quais é que são. A segunda questão que lhe quero colocar é se o Governo desistiu, como nota hoje a imprensa, dos descontos, de aumentar os descontos da ADSE para os 3,75 em 2015 e também fazer desaparecer a contribuição do Estado de 1,25%. Perguntou-me duas coisas que não são propriamente do Conselho de Ministros, mas, enfim, não deixarei de uma forma breve de lhe dar a resposta. Relativamente às questões que colocou, que se foram colocadas pelo Dr. Marcos Mendes na SIC, obviamente, como calculo, não vou comentar, quer dizer, o Governo não comenta comentários de comentadores e, portanto, não tenho nada a dizer sobre essa matéria, a não ser aquilo que já disse às suas colegas, ou seja, o Governo continua a trabalhar relativamente às medidas e, quando tiver coisas para anunciar aos portugueses, falo-á, não através de comentadores nem de comentários, mas através de uma apresentação pública das medidas. Eu repito-lhe o que acabei de dizer. A sua pergunta parte do princípio que aquilo que é dito nos comentários da SIC é aquilo que se passa dentro do Governo. Será a opinião da SIC, porventura. Não vou comentar aquilo que é dito nos comentários. O Governo, quando tiver medidas para apresentar, fala-as-á, não através de comentários de comentadores, mas através da apresentação pública dessas medidas, como deve ser. Relativamente à questão que me coloca do ADSE, a sua pergunta está mal colocada. Colocou a questão dizendo se é verdade que o Governo desistiu. O Governo não desistiu de nada. O que foi esclarecido ontem no Parlamento, para que não fiquem dúvidas, os senhores secretários de Estado da área das Finanças estiveram ontem no Parlamento, na Comissão Parlamentar, exatamente para explicar estas situações, inquiridos sobre o diploma que está a ser trabalhado na especialidade no Parlamento de alteração às regras do ADSE para garantir o seu autofinanciamento. Aquilo que foi perguntado e foi respondido pelo Governo no Parlamento foi se a taxa que agora sobe da comparticipação, a contribuição dos beneficiários dos subsistemas para 3,5%, se teria um novo aumento em 2015. E o que foi dito pelo Governo, e eu reafirmo, é que não haverá nenhum aumento para 2015. O entendimento do Governo é de que, com os 3,5% de contribuição por parte dos beneficiários, fica adequadamente salvaguardada a sustentabilidade, a autossustentabilidade, que estava de resto prevista nos memorandos a partir de 2016 e que se antecipa por força, como sabem, da decisão do Tribunal Constitucional que criou um problema orçamental que para ser resolvido o Governo entendeu antecipar essa data para o autofinanciamento. É entendimento do Governo que, com a contribuição de 3,5%, esse autofinanciamento, essa sustentabilidade no médio e no longo prazo ficam asseguradas e, portanto, não haverá novo aumento de qualquer contribuição para a ADSE para o ano de 2015. Desaparece os 1,25 do Estado que a entidade empregadora tem que fazer sobre os vencimentos? Os 1,25 chama a atenção também, para que não haja aí confusão. O ADSE tinha uma contribuição que era, antes desta proposta que está no Parlamento neste momento, de 2,5% por parte dos beneficiários e de 1,25% por parte dos empregadores, neste caso o empregador-Estado. Com esta alteração, de passar dos 2,5% para os 3,5%, do nosso ponto de vista, fica totalmente cumprido o autofinanciamento e não vai ser necessário, a partir de 2015, nem a contribuição por parte do empregador, nem qualquer aumento da parte dos beneficiários em relação aos 3,5% que passarão a pagar a partir da aprovação deste diploma e que se manterá depois para os anos subsequentes.
E com isso fica o autofinanciamento fechado, digamos assim. Madalena Salema, da Antena 1. Referiu há pouco que as medidas, portanto, para encerramento da 11ª avaliação têm que estar concluídas até dia 15 e que esse pacote ainda não está fechado, vai haver um novo Conselho de Ministros. É um Conselho de Ministros extraordinário? É a minha pergunta. Quer dizer, os Conselhos de Ministros ordinários são à quinta-feira. A próxima quinta-feira é dia 17, salvo erro. Portanto, para haver um novo Conselho de Ministros tem que ter essa denominação de extraordinário, embora não tenha nada de extraordinário, porque é uma matéria que é conhecida de todos. Essa data do dia 15 é conhecida também, é pública há muito tempo. O Governo continua a trabalhar nessa matéria e é natural que o Conselho de Ministros feche o assunto até ao dia 15 e, portanto, não feche na próxima reunião ordinária, porque isso já será depois do dia 15. Dr. Marcos Guedes, desculpa, em relação ao modelo de saída da Troika, ontem, depois do Primeiro-Ministro ter recebido os parceiros sociais, houve a indicação de que Portugal poderia anunciar o modelo de saída no próximo dia 5. O que eu pergunto é, Portugal prepara-se para anunciar o modelo de saída dia 5 ou vai seguir as indicações de Bruxelas de só anunciar esse modelo de saída após as eleições europeias? Obrigada. A parte final da sua pergunta eu desconheço. O modelo de Bruxelas, após as eleições europeias, eu desconheço em absoluto. Aquilo que foi dito, e eu participei em algumas das reuniões que o Sr. Primeiro-Ministro teve nos últimos dias, quer com os partidos políticos, quer com os parceiros sociais. Eu tive nas reuniões com os partidos políticos. O que foi dito a todos os partidos políticos também, presumo que ontem aos parceiros sociais também, é de que até ao dia 5 de maio o Governo tomará uma posição relativamente à forma de saída do programa. Isso tem uma razão de ser. O dia 5 não é nenhum dia cabalístico. É porque há nessa altura uma reunião do Eurogrupo, é o último Eurogrupo antes do final do programa, e é nesse Eurogrupo, exatamente como aconteceu também no caso do programa da Irlanda, foi no último Eurogrupo antes do encerramento do programa, salvo erro, que foi anunciado, foi colocado ao Eurogrupo por parte do governo irlandês qual é que era a opção que o governo irlandês tomava. Assim acontecerá também com Portugal. E aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de dizer aos partidos políticos foi que, havendo esse Eurogrupo até no dia 5 ou no dia 6 de maio, não sei exatamente a data, mas o dia 5 foi citado exatamente por esta circunstância. Portanto, até lá, o Governo tomará uma posição sobre essa matéria e, como o Sr. Primeiro-Ministro disse, dará conhecimento natural ao país sobre aquela que é a posição do Governo relativamente à saída do programa. Não temos mais acrescentar. Boa tarde, Sandra Santiago, da Lusa. Relativamente a essa saída, eventualmente, a decisão que o Governo terá de tomar, pergunto-lhe se a exigência de salvaguardas para conceder empréstimos aos parceiros europeus por parte da Finlândia poderá, de alguma forma, condicionar a decisão de Portugal relativamente à forma de saída. Agradeço essa questão porque, de facto, eu acho que tem havido, em termos mediáticos, alguma confusão em torno dessa matéria. Eu penso que essa matéria foi suscitada por declarações recentes, não sei se ontem, se anteontem, do Comissário Olli Rehn, e eu queria, relativamente a isso, aproveitar para clarificar o seguinte. Em primeiro lugar, era bom que as pessoas tivessem a noção exata, que a comunicação social também clarificasse isso, que essas declarações, o atual Comissário Olli Rehn é candidato ao Parlamento Europeu e, portanto, essas declarações inserem-se, enfim, não são questões internas dentro da própria política finlandesa, em que o Olli Rehn aproveitou para fazer uma crítica àquilo que ele achava que tinha sido um comportamento ou uma conduta menos europeísta por parte da Finlândia quando da saída da Irlanda do seu programa, dizendo que os obstáculos ou as condições que a Finlândia na altura terá avançado à Irlanda empurraram um bocadinho a Irlanda para uma solução diferente daquela que poderia ter optado. No caso português, e portanto é bom situar as circunstâncias em que essas declarações foram proferidas. No caso português, o que eu quero dizer é que, obviamente, a questão não se aplica minimamente neste momento, por uma razão muito simples, porque não houve ainda nenhum contacto
da parte do governo português com o governo finlandês relativamente à saída do programa. Portanto, nem num sentido nem noutro, nem nós conhecemos a posição que a Finlândia poderá ou não ter relativamente àquela que for a intenção do governo português, nem solicitámos nenhum esclarecimento sobre essa matéria. E, portanto, o assunto não faz sentido relativamente a Portugal, o assunto deve ser lido e interpretado no exato contexto em que essas declarações de Olli Rehn foram proferidas, que foi em termos internos dentro da política finlandesa e referindo-se ou fazendo, digamos, uma crítica que ele entendeu por bem fazer, enquanto à postura finlandesa a quando da saída do programa, do encerramento do programa por parte da Irlanda. Se isso vai acontecer ou não, no caso do encerramento de Portugal, neste momento não há nenhum dado que aponte nem num sentido nem no outro, pela circunstância muito simples de que o governo português ainda não falou com o governo finlandês, nem com outros governos, relativamente à forma que entende ser a mais adequada para a sua saída do programa. Quando isso acontecer, os portugueses serão informados. Já agora tenho só aqui uma dúvida de calendário, sendo que a senhora Ministra das Finanças está fora, portanto estão a apontar para segunda-feira, para esse Conselho de Ministros extraordinário? Isso não é uma dúvida de calendário, é uma pergunta direta para tentar saber em que dia é que é o Conselho de Ministros em que o Conselho de Ministros vai reunir para encerrar estas medidas. Não tenho ainda uma data definitiva. O Sr. Primeiro-Ministro avisará, ficou acertado que os ministros estejam preparados para eventualmente ter que reunir para poder encerrar o programa, mas não ficou definido ainda em definitivo nenhuma data, portanto não posso satisfazer essa sua curiosidade.